Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Patrícia de inglês. Estamos aqui hoje para falar sobre Object Pronouns. Então, vamos lá? Bom, observem aqui na tela, não é? Aqui está. Bom, os Object Pronouns correspondem, em português, aos pronomes pessoais do caso oblíquo. Só para lembrar um pouquinho para vocês o que são pronomes pessoais do caso oblíquo, em português, são aqueles que correspondem, por exemplo, a me, me, comigo, se, si, consigo, certo? Bom, costuma-se usá-los para evitar repetição. Então, por exemplo, eu gosto de maçã. A maçã é deliciosa. Então, para repetir a palavra, aliás, para não repetir a palavra maçã, quando eu utilizo essa frase em inglês, eu vou usar um pronome objeto para substituir a palavra maçã. Para quê? Para que ela não apareça duas vezes numa mesma frase. Bom, costuma-se usá-lo, como eu já falei, para evitar repetição, e usamos esses pronomes para fazer referência a um termo anterior. Como eu acabei de explicar para vocês, na frase, eu gosto de maçã, a maçã é deliciosa. Para não repetir a palavra maçã, eu utilizo um pronome objeto, certo? Em inglês, eu poderia utilizar a seguinte frase. The apple is sweet. I like it. The apple is sweet. I like it. A maçã é doce. Eu gosto dela. Então, para não repetir, eu gosto da maçã, eu usei o pronome objeto it no final da frase, ok? Então, vamos adiante. Então, nós temos aqui uma tabela demonstrativa, né? Onde nós temos aqui, de um lado, os subject pronoun, que são os pronomes que se referem ao sujeito da frase. Eles vêm geralmente no início de uma frase. E do outro lado nós temos os object pronoun, que são os pronomes objetos. Então, por que a gente faz essa relação? Porque os pronomes objetos, eles vão ser usados de acordo com a referência que nós temos de pessoa ou de coisa. Então, se eu estou me referindo a uma pessoa, no caso eu vou utilizar o subject pronoun I, que é eu, certo? Se eu me refiro a um objeto, a uma coisa ou um animal, eu vou utilizar como referência o pronome subject it e assim por diante, ok? Então, quando eu me referir a I, que é eu vou usar como pronome objeto me. Quando eu utilizar o sujeito, aliás, quando eu me referir a uma pessoa, quando eu me referir a you como como subject pronoun, eu vou usar como pronome objeto you. Vocês observem que eles têm a mesma escrita. O que vai diferenciar, então, um subject pronoun de um object pronoun? O subject pronoun vem sempre no início de uma frase. E o object pronoun vem sempre depois de um verbo, ok? Então, quando o subject pronoun se referir ao we, o object pronoun vai ser us. Quando for they, vai ser them. Quando se referir a he, o object pronoun vai ser him. Quando for she, o pronome object vai ser her. E quando for it, o pronome object vai ser it. Ok? I, me, you, we, us, they, them, he, him, she, her e it, it.
Vamos agora utilizar o object pronoun em uma situação, numa frase, dentro de um contexto. Então, nós temos aqui, I like Jane. Eu gosto de Jane. Então, observe que o pronome pessoal utilizado, o subject pronoun, foi o pronome I. Então, no finalzinho aqui do quadro, nós temos Jenny likes me. Então, Jenny gosta de mim. Esse me é o object pronoun. Por quê? Porque eu disse I like Jenny. Então, Jenny likes me. A Jenny gosta de mim. No caso aqui, está se referindo ao pronome I. You like Jane. You like Jane. Você gosta de Jane. Então, o subject pronoun, nesse caso, é o you, você. Então, Jane likes you. A Jane gosta de você. Observe que os pronomes objetos, como eu já falei anteriormente, são utilizados depois de um verbo. No caso aqui, nós temos o verbo like, que é o verbo gostar. He likes Jenny. Então, nós temos aí como referência o pronome pessoal he. Então, nós vamos utilizar o pronome objeto him. Jenny likes him. She likes Jen. Jenny likes her. It's fantastic. Jenny loves it. We like Jen. Jenny likes us. They like Jenny. Jenny likes them. Então, observem, né, que sempre a gente utiliza o object pronoun, tendo como referência um subject pronoun, certo? Vamos novamente. I, me, you, he, him, she, her, it, we, us, they, them. Então, Bom, então, como vocês estão vendo, vamos só aqui repetir mais uma vez. O pronome you e o pronome it, eles são escritos da mesma forma. Tanto o subject pronoun como o object pronoun são escritos da mesma forma, mas eles têm função diferente e são utilizados também numa frase em uma posição diferente. O subject pronoun vem no início de uma frase e o object pronoun vem depois de um verbo, ok? Bom, gente, por hoje é só.